Seja muito bem-vindo ao Uruporco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Mas hoje, Clebinho, não vamos tratar nem de Flamengo nem de Palmeiras. A gente vai tratar da estreia dele, Ancelotti, pela seleção brasileira. Foi ontem Equador e Brasil, né, o joguinho 0-0. E aí, foi decepcionante ou foi normal? Interrogação. Teve alguma coisa de positivo? Interrogação. Cara, eu adoro quando você imita o Valor. Eu acho muito bom. Na verdade, eu não imito, eu só faço interrogação porque eu não consigo imitar a Valor. Mas ele faz isso. Foi um mito do jornalismo. E ele faz isso desde a faculdade, tá? Só pra constar. Sequetinho, apesar dessa introdução, lembrando, querida Valone, o jogo do Brasil foi muito ruim. Que jogo chato. Pelo menos, assim, se a gente tem que tirar alguma coisa boa, pelo menos foi 8 horas da noite, a gente não precisou ficar até 11h30 assistindo um jogo ruim. E vamos falar pra galera um pouquinho aqui a nossa visão, né? O que a gente achou, principalmente aqui, ponto positivo, ponto negativo. Eu acho que a gente, para começar bem, né? Já começamos aqui falando do Avalone, vamos falar o que a gente viu de bom nesse jogo do lado do Brasil, né? Fora a estreia do Ancelotti, que foi legal por si só, né? Mascou 9 chicletes. 9 chicletes, né? Daqui a pouco vai ter blogueiro fazendo propaganda do chiclete do Ancelotti. Com toda certeza. Será que ele vai provar aqui os chicletes brasileiros, um ping-pong do Rei Leão? Que isso, hein? Clássico. Mas eu acho que pra gente falando de bola agora, né, importante, eu acho que ponto positivo, zaga, né? Zaga. A defesa como um todo, sistema defensivo do Brasil, né? Lembrando que o Equador tem feito uma boa eliminatória, um time perigoso, um time que envolve seus adversários de várias formas, né? Contra-ataques, intensidade na saída de bola, etc. O Equador pouquíssimo apresentou perigo ao Brasil, acho que 2 chutes defensáveis do Alisson. E não foi nenhuma grande defesa, né? Como é que os opilotes falavam? Cafofita, ali, aquele chotinho mascado, até a gente pegava, talvez, não sei. Um gol de quadra, quem sabe? Gol de campo é complicado. E tanto laterais, né? Alexandro bem, sim. O Alex muito bem, talvez a grande surpresa do jogo, rapaz, ali, né? O zagueiraço. É como diria o pessoal do Falha de Cobertura, né? O suposto Alexandre, que eu não sabia quem era, né? E o cara... jogou ali, botou a camisa da seleção e não sentiu exatamente. Né? Gostei do sistema defensivo, gostei da volta do Casemiro. Eu sei que muita gente fala que o tempo dele de seleção já tinha passado, mas o Casemiro tem lenha pra queimar ainda, cara. Tem, cara, e assim, como líder, né, cara? O cara é um líder nato, acho que a seleção tá carecendo de um líder. Porque você tem ali o Vinícius Júnior, que é o líder técnico, mas ele não é aquela liderança futebolística mesmo, para levar o time para frente, para dar esporro. E o Casemiro é esse cara, né? Porque para você que é jovem, né? Eu sei que o público do Uruporco ali, pelas estatísticas, mais 30 ali, né? Então a gente já sabe como é que funciona. Mas para você que é jovem, né? Porque o brasileiro, quando a gente vê seleção e fala de capitão, é que a gente quer o Dunga, né? A gente quer o Dunga, né? É o Dunga. Um cara que era muito bom tecnicamente e que te xingava no meio de todo mundo se fosse necessário. Exato, e tinha moral para fazer aquilo, né, cara? Sabia fazer e tudo mais. A gente tinha perdido, assim, esse líder. Eu acho que o Casemiro é o que a gente tem de melhor nessa... Representa muito bem esse papel. Nessa questão de liderança. Ainda acho que falta a lateral direita, né? Assim, defensivamente bem, mas ofensivamente... O brasileiro gosta de lateral ofensivo. Gosta, né? Brasileiro, se não chegar na linha de fundo e cruzar na cabeça do centroavante, que tem que ter centroavante para brasileiro também, não tá bom, né? Mas a gente já tá, né, o futebol brasileiro já há tanto tempo com a base da sua seleção de jogadores que jogam em times europeus, então assim, muito europeu tem uma visão muito diferente do lateral, né? O lateral joga como terceiro, quarto zagueiro. Isso. Aí muita gente reclama do Alexandre, o Alexandre não sobe, foi meu filho, mas ele não joga subindo muito. Acho que desde a época do Porto que o Alexandre não é esse jogo, né? Não é esse tipo de lateral. Então o brasileiro acostumou, mas não é só essa forma que tem de jogar. Aí a gente falou a defesa foi o grande ponto positivo eu acho positivo porque é muito mais fácil você construir um time confiável, um time competente, montando uma boa defesa. E aí depois você resolve os problemas do ataque. Se você tomar poucos gols, já é uma coisa muito boa, né? Não pode ser aquele bando que entrou em campo contra a Argentina, que tomou aquele vareio e a defesa totalmente aberta, né? Enfim, isso não pode acontecer. Eu acho que se tem algum mérito aí já dessa comissão técnica do Ancelotti, foi ter montado esse sistema defensivo aparentemente seguro. Porque é um jogo só, não dá para julgar ainda. Pouco minuto de teste, né? E assim, você falou da comissão técnica,
beleza, tá organizadinho, tá maneiro ali a defesa, mas nossa, vocês vão ter muito serviço, né? Porque, meu Deus do céu, do meio pra frente, se você olhar as peças individualmente, você fala, pô, não é possível que esse time do Brasil é fraco, cara, mas ele não funciona, cara. A gente teve o jogo da tarde, né, ali de Espanha e França, tipo assim, um jogo muito intenso, duas seleções muito bem montadas, desfalcadas, né? Rodri não joga do nada. Ou seja, o desfalque não é desculpa, né? Exatamente. Então, assim, é verdade que nem Fernando Diniz, nem Dorival deixaram algum tipo de legado para o Ancelotti, né? Então, assim, ele está começando do zero. Ele tem 1 ano para fazer um ciclo de Copa ok, né? E eu acho que o brasileiro até entendeu isso, apesar da gente gostar de ganhar sempre, da gente achar que o Brasil nunca pode ficar abaixo de muito bom, tal, mas assim, é o que ele tem para trabalhar agora, e o meio-campo vai ser que parece que não tem nesse aqui, é muito estranho. Você tem bons volantes, assim, né? Nem todo mundo fez bom jogo ontem, acho que o Casemiro foi bem, aí o Gerson e o Bruno Guimarães. Acho que a função que eles exercem são funções parecidas até com o que eles exercem nos seus clubes, né? O Gerson ainda muda mais, às vezes vai mais para a direita no Flamengo. Ele chama ele de coringa exatamente pela essa versatilidade, né? Que pese as 2 melhores oportunidades de gol do Brasil terem saído de lances com participação do Gerson, né? Um lance que, para variar, ele optou em não chutar, tocou pro Vini marcado, o Vini não conseguiu finalizar. E o corta-luz massa que ele fez. Foi bem. E o Casemiro aí conseguiu finalizar livre, mas não estou legal, né? A gente já viu o Casemiro acertou uns foguetes. Tinha que encher o pé. Ele tentou dar um chute rasteiro, que até é um chute difícil de dar, mas assim, o goleiro nem fez muita força para defender, né? Nenhum dos goleiros fez grandes defesas, né? A verdade foi essa. E o Bruno Guimarães, tipo assim, é porque a galera que é mais cracuda de Premier League, né, que acompanha mais de perto, você falar mal do Bruno Guimarães é quase, nossa, não pode falar mal do Bruno Guimarães. É o box to box. O box to box que faz isso, que faz aquilo. Não, cara, ok. Não, e ele faz mesmo, tá? Ele faz mesmo. Não é nem se questionado. O problema é que não se montou um esquema na seleção que conseguiu tirar o melhor dele. E ele vem sendo convocado e ele fica como um cara que não tá dando muito combate e nem arma muito bem. Então ele torna-se uma peça criticável, né? Exatamente. Assim, no contexto da seleção, a gente pode criticar. A gente vai criticar Vinícius Júnior, que também não consegue render o que rende no Real Madrid. O Rafinha não jogou ontem, mas o próprio Rafinha não consegue jogar na seleção, sendo que ele foi um dos melhores do mundo, né, jogando no Barcelona. Até se a gente puxasse aí 3, 4 meses para trás, o Rafinha, assim, parecia que ele ia ganhar a bola de ouro, né? Hoje não, acho que já caiu no ranking ali, mas fez uma temporada muito boa. Mas se ganhar também não é nenhum absurdo. Nossa, não jogou nada e ganhou. Não foi isso. Ele jogou muito bem. Acho que tem gente na frente dele, mas aí é uma outra questão, né? Mas isso não quer dizer que o jogador é fraco, nada disso. Mesma coisa do Bruno Guimarães. Inclusive, a gente espera o jogo contra o Paraguai na próxima terça, que a volta do Rafinha vá resolver alguns problemas que a gente viu ali durante a partida. E talvez o grande problema do Brasil, assim, que mais chamou a atenção negativamente foi a partida do Richarlison. Cara, que partida tipo assim, horrível. Que pese o Richarlison ser um cara muito carismático, um cara do bem. Tipo assim, a galera tenha o carinho por ele, né? Mas, nossa, o Richarlison foi convocado por currículo, porque não tem uma temporada que justifique ser o 9 da seleção. É isso, cara, assim, claro que o Ancelotti não conhece vários jogadores brasileiros, tem a comissão técnica dele, então deve ter estudado tudo muito rápido e optou por algumas convocações, digamos, seguras, assim. Cara, mas o Richarlison não vem bem há muito tempo, né, não é nem titular no Tottenham mais, então não justifica, sabe? Por exemplo, trouxe da Premier League ali, o Matheus Cunha fez um campeonato muito melhor que o do Richarlison, um ano muito melhor, foi para o Manchester City, do Manchester United agora, provavelmente vai morrer o futebol dele, porque todo brasileiro que vai para lá, meu pai do céu. Cemitério de jogador, né? Principalmente brasileiro, exatamente, né? Então, você vê que o Antony voltou a jogar no Betis, né, o que estava jogando lá. Então, assim, poderia ser o Matheus Cunha, né? Agora, você citou o Rafinha, e aí eu vou até te provocar aqui agora com relação a isso. O Rafinha vai voltar no próximo jogo contra o Paraguai. E aí, dessa escalação aí, se você fosse o Ancelotti, o que você faria? O Rafinha entra no lugar de quem? Cara, eu colocaria o Rafinha no lugar do Richarlison. O Rafinha arma muito bem o jogo também, né? Ele consegue vir de trás, deixar os jogadores em condição, mas eu acho que o Brasil, como a gente não vai ter aquela figura do centroavantezão, talvez você monte um esquema igual o Felipe Luiz tem feito esses últimos Flamengo, sem um jogador de referência na área, e se necessário, em uma condição de jogo precisar,
coloca o Richarlison ou o próprio Matheus para colocar. Sim. E eu também, você não perguntou, né, mas já vou responder, eu também sairia com o Estevam mais uma vez. Não deixaria o Estevam no banco, tipo assim, porque eu acho que ele precisa de confiança, é um jogador que tem muitas qualidades. Eu só acho que você jogar com 2 pontas o tempo todo na lateral de campo, acho que você perde em possibilidades, né? Tanto o Vini quanto o Estevam, eles partem muito para a jogada individual, que talvez seja a grande característica dele, mas o time precisa de um pouco mais. Mas para a saída de jogo, eu sairia com o Estevam também. Eu faria o seguinte, eu colocaria também, eu faria a mesma substituição que você, entra Rafinha e sai o Richarlison, e eu colocaria o Estevam por dentro. Ok. Como ele, nesse ano, o Abel trouxe alguns jogos do Palmeiras por dentro, né, colocando o Felipe Anderson ali na direita, ou outros jogadores, e ele foi muito bem. Sim. Inclusive, palavras dele, ele gosta de jogar como um 10, embora não seja aquele 10 clássico que o brasileiro tanto gosta, a gente não tem mais. Né? Você vê que a Argentina fabrica 10 ainda. Né? Então você olha lá, o Thiago Almada, mais um jogaço dele, enfia uma bola lá que assim, não tem jogador brasileiro que faça aquilo. A Argentina ganha do Chile tirando pra merda, assim, né? Como se fosse nada. Aí você olha assim, na base da Argentina, você já tem aquele Echeverri que foi pro City, você já tem lá no River o Mastantuono, você vê que a Argentina continua fabricando esse tipo de jogador e a gente não fabrica mais. A gente só produz o ponta rapidinho muito bom. Exatamente, que é o próprio Estevam, mas ele falou que gosta de jogar por dentro, inclusive dizem que um dos motivos da ida dele pro Chelsea foi porque o Chelsea aposta nele por dentro. Então, eu jogaria dessa forma. E eu acho que o Brasil tem a ganhar com esses jogadores mais móveis, né? Sim. Não precisa dessa figura do centroavante. O Rafinha faz muitos gols lá no Barcelona esse ano, fez muitos gols. Então, bater de fora da área, jogada de 1-2. Bola parada, né? Faz gol de falta também. Bola parada. Então, eu também iria por aí, porque me assusta muito a falta de um meia. Eu acho que o Estevam, pelo menos, ele pode suprir parte, não ser esse jogador, mas suprir parte aí da criação do time, porque faltou bastante. E como estresse aqui, o que você achou? A gente estreou agora com esse 0-0, vamos fazer um jogo em Itaquera agora, provavelmente Itaquera cheio, Sim. Né? Brasil, eu entendo até o momento que o Ancelotti goza da confiança da torcida. Acredito que sim. Acho que ele não vai ser apertado, a não ser uma tragédia em Itaquera, que eu não acredito, por mais que o Paraguai esteja bem, né? Esteja bem. Então, que percepções que você teve aí nesse primeiro jogo, até pra gente ir fechando aqui pra galera, para eles começarem bem o final de semana. E respondendo a pergunta inicial, para mim não foi decepcionante, para mim foi mais ou menos dentro do esperado, achei um resultado normal, porque o Equador é um bom time, e achei que a estreia foi dentro de um padrão. Lógico que a gente queria a vitória, mas a gente tem que entender esse contexto de não ter um trabalho, não ter um legado. O cara acabou de chegar, pegando o Equador lá, que o Equador, pode muita gente não lembrar, o Equador começou com menos 3 pontos nas eliminatórias, e é a segunda colocação, né? Só está atrás da Argentina. Então não é um time bobo. Então acho que foi bem. E acredito, né? Que a tendência é ir melhorando. Não sei se já nesse próximo jogo, acho que nesse próximo jogo o importante seria vencer. É isso. O 0-0, gol cagado, pênalti, é ganhar. Bola na canela, o importante é ganhar. Então, essa é a minha ideia inicial, pelo menos. Acho que foi ok, estreia ok, nada demais. Concordo com você, acho que o Brasil tem espaço para melhorar, o Ancelotti é muito experiente, sabe o que está fazendo, gosta da credibilidade da galera. Eu sou meio contra culto a pessoa demais, né? A galera fica fazendo as matérias, que ele comeu bolinho, troço chato danado. Mas assim, faz parte, a imprensa também vive de clique, né? Então, ok. Mas eu estou em confiança e o Uruporco vai fazer pós-jogo para a galera também de terça-feira, né? Vamos embora. Vamos fazer um conteúdo maneiro para vocês aí. Lembrando que a gente fica mais uma semana, né? Sem jogos de Palmeiras e Flamengo até o Mundial de Clubes. Então, pauta de seleção brasileira. E a gente está pensando nos conteúdos novos aqui para você também. Já vamos ver que semana que vem a gente já consegue subir. E se você acompanhou o vídeo até aqui, gosta do nosso conteúdo, mais uma vez, obrigado por tudo. Curta as nossas páginas nas outras redes sociais, estamos disponíveis no TikTok, no X e no Instagram. Deixa o like, comenta, compartilha com a galera que ajuda muito o Porco a crescer cada vez mais. Bom final de semana para vocês, rapaziada, e valeu!